Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo entre a caixa de som Pulse SP512 contra a caixa de som Philco PCX 35000. Qual dessas duas será que toca mais forte em área aberta? Qual dessas duas será que tem mais grave? Qual dessas duas será que tem mais subgrave? É o que você vai descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E antes de começar, eu queria saber de você o seguinte: além da diferença de sonoridade, que eu vou te mostrar agora no decorrer do vídeo, você tem interesse em saber também os recursos que cada uma possui, como por exemplo, rádio FM, entrada USB e demais recursos? Se você tem interesse, comenta aqui que sim. Se você não tem interesse e prefere que os duelos continuem nesse formato, por favor, comente que não. Vai me ajudar demais no novo formato de comparativo ou manter o formato de comparativo atual. Posso contar com sua ajuda? Então bora começar com um duelo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. E no duelo em área aberta, vitória para a caixa de som Philco PCX 35000, que independente do resultado, você vendo as duas tocando ao mesmo tempo, alternadamente, nas mesmas condições, qual te agradou mais? Vamos agora para o duelo de subgrave, medindo de 60 Hz até 20 Hz, com 1 decibelímetro na função dBc. 60 Hz. 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz. E no duelo de subgrave, vitória para a caixa de som Pulse SP512. Com isso, temos um empate nesse comparativo, que para desempatar, vamos agora para o duelo de grave, medindo de 100 Hz até 60 Hz, com 1 decibelímetro na função dBc. 100 Hz, 90 Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz, E no duelo de grave, vitória para a caixa de som Philco PCX 35000. Com esse resultado, ela se torna a campeã desse comparativo.
E se com esse vídeo você decidiu que quer investir em qualquer uma dessas duas caixas de som top de linha, aqui na descrição tem o link das duas nesses 4 sites a qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 4 ela está com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee, o de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto para comprar qualquer uma das duas ou outras coisas lá na Shopee. Que continuando, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Philco PCX 35000, que é o seguinte: o tweeter dela tem bastante chiado, seja com equalização no agudo no máximo ou no mínimo. Até o volume 3 ele é nítido de se perceber. Um exemplo é usando ela no Bluetooth. Até o volume 3 dá a sensação que você está escutando o rádio de tanto chiado. Mas acredito que quem vai comprar uma caixa desse porte raramente vai escutar ela do volume 3 para baixo. Já com relação a grave e subgrave, eles estão bem presentes. Mas eu senti mais presença de grave, tipo misto, querendo ir para seco ou de ataque, como você preferir chamar. Nisso, para ter um ótimo volume final, jogo o som bem longe, inclusive no agudo. Mas a equalização que mais me agradou foi a manual, com grave no máximo e agudo no -1. Já a equalização pré-programada foi a Rock. Já a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse SP512 é essa. Ela com 50% do volume ou com 100% do volume, você vai perceber mais nela médio e agudo. O grave e o subgrave estão ali presentes, porém você percebe mais nitidamente médio e agudo. Não chega a sobrepor de você não perceber o grave e o subgrave, mas você percebe mais o médio e o agudo. Como eu prefiro mais grave e subgrave, eu venho aqui na equalização manual dela, diminuo um pouco do agudo para poder aparecer mais o grave e o subgrave. Eu não diminuo muito o médio e o agudo, porque dependendo da quantidade que você tirar, você vai ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu vou ali, tiro um pouquinho de médio, um pouquinho de agudo, para poder aparecer mais o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais. Nisso, como eu já estou falando da equalização manual dela, até a data deste vídeo, ela é a única caixa de som que eu conheço que tem uma equalização manual de 6 bandas aqui no painel. Existem outras caixas de som que tem mais equalizações, porém é por aplicativo. Manual, ela é a única que eu conheço até a data deste vídeo, então é um grande ponto positivo. Como eu disse antes, no quesito grave e subgrave, ela me agrada desde que eu reduza um pouco o médio e o agudo. Então para quem gosta de grave e subgrave igual eu, ela é uma caixa de som que vai agradar. E para quem quer uma caixa de som para jogar o som bem mais longe e gosta de médio e agudo, ela também vai agradar. Grande parte disso por causa da equalização manual que eu acabei de citar.